Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, teu amigo brasileiro, e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre nós e a gente, ok? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, como sempre, você já sabe, se você acha que esse vídeo está muito rápido, você sempre pode baixar a velocidade aqui embaixo nas configurações, tá? Primeiramente, se você não sabe, qual é a diferença entre nós e a gente? Na prática, no sentido, o significado dessas palavras é o mesmo. Então você está sempre falando de um grupo que me inclui a mim mesmo, eu, né? Então eu vou dizer eu e mais você, nós dois, ou nós três, ou nós cinco, né? Então você tem aqui, na verdade, um grupo que sempre inclui a mim mesmo. Inclui o eu, é eu mais alguém, tá? Na maioria das línguas latinas, nas outras línguas latinas, tem alguma coisa semelhante a nós. Você vai dizer em italiano noi, você vai ter em espanhol nosotros, você vai dizer em francês nous, né? Sempre tem alguma coisa que começa com um N, que dá essa ideia de que é um grupo que sou eu e mais alguém, tá? Porém, em português brasileiro, especificamente, você tem esse detalhezinho que nós acabou ficando muito formal, tá? Não digo assim muito formal, talvez não seja muito formal, não é essa palavra que eu quero dizer, mas ficou relativamente, em relação ao agente, um pouco mais formal, tá? Então você acaba tendo duas expressões que dão esse sentido de um grupo que tem eu mais alguém, tá? Qual é o problema? O problema é que não existe uma distinção, assim, uma diferença muito clara entre o que é uma situação formal e o que é uma situação informal. Ou seja, qual é a situação que você vai usar o nós, que é formal, qual é a situação que você vai usar o agente, que é informal. Não existe isso. O problema fundamental é que, na maioria das frases, na maioria das conversas que a gente tem em português falando naturalmente, a gente acaba misturando os dois, ok? Você pode começar uma frase dizendo nós e aí, do nada, sem razão, você termina essa frase com a gente. Ou você pode começar uma frase com a gente e, do nada, sem motivo, você termina essa frase com nós, tá? Quer dizer, se você tá, de novo, eu sempre dou esse exemplo do tribunal, né? Você tá falando no tribunal, então você tá falando com o juiz lá, aí você vai dizer nós o tempo todo, né? Você sabe que aquela situação é extremamente formal e a gente ali não cabe, não serve, não é uma boa expressão. Por outro lado, você tá falando com seus amigos, você sabe que dizer nós o tempo todo não é exatamente o mais adequado para aquela situação. É melhor que você diga um pouco mais de a gente, fica mais relaxado, fica mais simples, mais informal, tá? Então o problema fundamentalmente é você saber que os dois são usados às vezes na mesma frase. Eu posso dizer a gente comprou uma pizza, ou a gente foi pro cinema, ou a gente saiu para dar uma volta e depois nós voltamos para casa, nós fomos ver TV, nós fomos ler um livro. Ok? Você pode começar uma frase de uma forma e terminar usando a outra palavra. Começar com a gente, terminar com nós. Tem que começar com nós e terminar com a gente. Mas, quando você for falar, você é estrangeiro, você está recém aprendendo português, ou você está querendo melhorar, perfeccionar o seu português, você não precisa usar o nós o tempo inteiro. A gente entende. A gente aqui, tá vendo? A gente entende se você usar só o agente. O que é mais fácil é que você saiba que o agente, a forma do verbo do agente é a mesma do tu, você, ele e ela. Aquela forma que você já aprendeu, você usa para agente. Então, você pode usar sempre o agente. Não importa que você não use o nós, né? O que importa é que você saiba que o nós existe e que você saiba que às vezes os brasileiros vão misturar os dois na mesma frase. Mas você não precisa usar o nós. Eu espero que você não vá para um tribunal, eu espero que você não vá falar com um policial, relatando lá o seu crime, alguma coisa que você fez de muito errado. Se você não vai para uma situação formal dessas, você não precisa falar formalmente. Você pode dizer a gente o tempo todo. A gente comprou uma pizza, a gente foi no cinema, a gente gosta de ir no parque todo domingo, né? Isso não importa, você sempre vai ser compreendido. As pessoas não vão achar que você está sendo formal demais, porque o brasileiro em geral é muito informal e você, enfim, você só precisa ter um conhecimento passivo. Você precisa entender quando as pessoas misturarem o agente e o nós. Se você não sabe, a forma do nós, normalmente, por exemplo, no presente, é você dizer
emos, ou amos, ou imos. Então isso depende do verbo. Se você vai dizer, por exemplo, falar, você vai dizer falamos. Se escreve amos, mas aqui é a questão de novo da redução vocálica da pronúncia. Vou dizer nós falamos. Fazer, você vai dizer nós fazemos. E sair, você vai dizer nós saímos. Ok? Falamos, fazemos, saímos. Então você tem sempre, na verdade, M-O-S. A vogal anterior, né? A, E, I, O, U, a vogal anterior, ela é, na verdade, a vogal do próprio verbo. Falar a, fazer e, sair i. Ok? Mas é sempre M-O-S. De qualquer forma, né? Isso é só no presente. Você tem o futuro, você tem o passado, né? O nós, por ele ser mais formal, por ele ser mais conservador, né? Linguisticamente, você tem todas as formas como se usa em Portugal. A gente é uma coisa mais simples, mais fácil de lidar. Você só vai imitar você, tu, ele, ela, né? Muito bem, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria tratar hoje, né? Essa diferença entre a gente e nós, como usar e como fazer o nós, como conjugar, né? Melhor dizendo, o nós. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se não, eu espero ver você na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau!